Oi pessoal, hoje eu vou passar um videozinho de corte para vocês, tá? Eu vou fazer um corte arredondado, um corte em U. Só que primeiro a gente tem que falar sobre a divisão do cabelo, tá? Essa divisão, ela segue a anatomia dos ossos da cabeça, tá? Essa divisão é a do osso frontal. Essas são os ossos parietais, que são as laterais da cabeça. E esse do osso occipital, tá? Nesse osso occipital, eu vou subdividir ele em 3 partes. Uma, duas, 3 partes. Inclino sempre a cabeça da cliente para frente, tá? Divido aqui em 3 partes. O corte em U, ele é o único corte que a gente junta 2 linhas nele na realização do corte. Então, essa base, eu vou iniciar ela na linha horizontal e as laterais eu vou vir nas linhas diagonais, certo? Então, vamos lá. Então, eu separei aqui. Dividi essa primeira mecha em 3, tá? Marquei onde eu quero cortar. Eu posso elevar essa mecha. E cortei ela na horizontal, certo? Agora eu vou dividir essa mecha em 2. Por quê? Porque essa vai ser a minha base para o lado esquerdo e a outra para o lado direito. Então eu vou começar por esse lado aqui. Pego um pouco do que eu já cortei, um pouco do que eu vou cortar e já caio numa linha diagonal. Terminei a minha base, é onde que eu vou subir esse corte. Esse corte todo, ele vai funcionar assim, tá? O que eu já cortei, eu vou separar um pouquinho e vou pegar um pouco do que eu vou cortar. Terminei esse lado, vou para o outro. Faço a mesma coisa, pego um pouco da mecha que eu já cortei, com um pouco da que eu vou cortar e trago na diagonal. Aqui eu já posso ver que esse cabelo ele ficou menor nas laterais. Tá vendo? Ele já tem uma silhueta mais côncava, tá? Tá mais arredondado. Agora eu vou soltar essa segunda mecha e vou seguir base da primeira que eu já fiz. Esse cabelo, por ele ser repicado, essa parte de cima ela está um pouco menor, então eu vou tirar menos. Às vezes eu não vou tirar quase nada daqui. Só fazer a limpeza mesmo. Por quê? Porque como ele foi repicado, então os fios de cima estão um pouquinho menor. Aqui, ó, vocês conseguem enxergar a base que eu fiz na mecha de baixo, tá? E ela caindo em cima, ó, eu consigo ver aonde eu tenho que cortar com precisão. Fiz esse lado, vou para o outro.
E assim eu vou fazendo com as mechas seguintes. Ó, vocês podem reparar que ele está um pouquinho menor, então aqui eu não vou ter nem que tirar, tá? Mas mesmo assim, a gente vem fazendo uma conferência para ver se não vai sobrar ponta. É importante pentear bem, tá, a raiz desse cabelo, para ter todos os cabelos aqui certinho na hora de cortar. Terminei essa parte, agora eu vou seguir para as laterais. Vou fazer a mesma coisa, tá? Vou subdividir essa lateral em 3 partes ou em 2. Para mim fazer essa lateral, eu vou fazer o mesmo esquema que eu estava fazendo com as outras mechas, tá? Eu vou sempre pegar uma mecha que eu já cortei, para quê? Para ela me servir de base para essa lateral aqui, ó. Então aí eu trouxe um pouquinho da mecha que eu já cortei, junto com a que eu vou cortar, e aí eu tenho a base do meu corte para me seguir ele certinho. Terminei essa lateral, vou para a outra. Divido em 2. Pego um pouco da mecha que eu já cortei, com um pouco da que eu vou cortar. E aí eu sigo a minha base do corte na linha diagonal. Terminadas as laterais, a gente vem para a parte do topo, que é o osso frontal. A divisão do osso frontal. O que eu faço? Eu divido ela no meio e uso uma mecha para cada lado, tá? E aí eu uso a minha outra de baixo, de base, para fazer a conferência do corte. Isso, desse lado. A mesma coisa eu vou fazer desse lado. Foi o que eu falei.
às vezes não precisa nem cortar nada, porque como o cabelo dela já era repicado, então as partes de cima estão um pouquinho menor. Mas mesmo assim, a gente vem para fazer a limpeza para esse corte ficar bem certinho. Então aqui a gente já consegue ver uma silhueta arredondada, tá? Uma silhueta mais côncava, onde as laterais é menor do que a parte de trás, certo? Agora eu vou escovar esse cabelo, tá? Daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado. Bom, meninas, então voltamos aqui, ó, com esse cabelo finalizado, tá? E agora dá pra ver bem a silhueta côncava dele, ó. Ele ficou bem arredondado, tá? Só essa frente aqui. Essa lateralzinha um pouquinho menor. Certo? Mandem pra gente sugestões de corte que vocês querem ver pra gente fazer também. Tá bom?